Vamos estar dando sequência então aqui ao nosso curso de JSF. Nessa videoaula, a gente vai estar dando sequência à criação dos formulários utilizando o JSF. Bom, vai ser possível perceber agora, pessoal, a grande produtividade que a gente vai ter na criação de um sistema usando o JSF. A gente já percebeu isso criando o nosso DAO, o nosso VO, que é uma coisa básica do Java e que também nos auxilia bastante. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um novo HTML file aqui no meu web content e vou chamar de novo ponto .xhtml e vou criar aqui um new facelet composition page. Ok? Bom, aqui no nosso composition page a gente pode estar usando visualizando o user interface e a gente percebe aqui tags específicas, onde a gente tem a tag header e a content. A gente vai, na verdade, sempre ter aqui na header uma espécie de topo, no footer uma espécie de rodapé e no content o conteúdo em si. Então, por enquanto, vamos trabalhando em cima do content. Qual é o meu objetivo? É fazer um formulário de cadastro utilizando o JSF. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar H, que eu já expliquei na segunda aula. Então, vai abrir o formulário. E aí eu vou colocar um label. Vamos acessar aqui, além do label, um input text. Então, aqui um output label. Vou chamar de nome. E vou criar um input text. Então, aqui eu estou começando a criar o meu formulário. Certo? Então, nome, que é uma espécie de label para o campo, como ele vai ser exibido. E aqui o meu input text vai ser o meu campo, vai ser o meu ID. Notem que aqui eu tenho como dar um ID para ele. E aqui eu também tenho o value. E aqui eu também tenho validações. Tá? Eu posso fazer validações diretas dentro do JSF. Estou criando o formulário. Esse formulário depois ele vai precisar ser ligado ao meu DAO. Tá? Isso vai ser uma coisa bastante interessante. Então, dando sequência, criou o form, aí eu vou começar a criar os campos desse cadastro de cliente. E aí eu vou estar chamando esse cara de nome. Esse é o nome dele. Continuo. E-mail. Ele é bem simples. Então aqui está o label e aqui está o campo. Então aqui também vai ser e-mail. Aqui é a idade, onde eu chamo de idade. Ok? Vou tirar aqui o user interface. A gente não vai estar trabalhando nesse ponto agora. Até para não ficar nenhuma brecha do que a gente está aprendendo. Mas vou usar aqui um body, que é para especificar que aqui é o corpo. Ok, aqui é o corpo. Importante saber HTML, para não ter dificuldade nisso. Olha que bacana, acabei de criar o formulário. Aqui eu vou dar quebra de linha. Vamos executar. Vou marcar aqui para ele sempre executar nesse servidor. Então tá aí. Agora é só uma questão de ajeitar. Vou dar uma quebra de linha aqui. Duas nesse, outra aqui, aqui e aqui. Para quê? Para o label ficar em cima e o campo embaixo. Aí dá duas quebras de linha
para ficar separado do próximo label e assim por diante. Tá aí, nome, e-mail, idade. E, por fim, o botão, né? Que posteriormente poderia cadastrar isso no banco. Então, aqui eu tenho um command button. Tenha o type de submit. O value dele vai ser cadastrar. Eu também vou ter ao lado um outro command button, que vai ser do tipo reset. E eu vou chamar de limpar. Então, tá aí. Limpar, ó. Perfeito. E depois o cadastrar, que a gente ainda não criou para onde ele vai. O que a gente pode observar aqui, pessoal? A gente consegue observar que a gente utiliza componentes prontos. A gente utiliza tags prontas e tags específicas do JSF, né, para mim desenvolver essa interface. Trabalhar com formulários no JSF é uma das suas grandes utilidades, é uma das grandes facilidades que a gente tem e a produtividade que a gente tem de não ter que controlar se foi enviado um post, se foi enviado um GET. Para quem já assistiu o curso de AVE vai entender isso. Aqui fica muito mais fácil criar um formulário, criar o front-end e ligar isso aos meus dados, certo? O que eu preciso agora, pessoal? Eu preciso criar um Java Bean, tá? Criar um Bean, na verdade, clicando com direito aqui no projeto, New. Vamos procurar aqui por Bean. No caso aqui, perdão, criar uma classe. Só antes deixa eu criar um pacote. Já vou explicar o que é o Bean. Aqui eu vou criar o Bean, que no caso seria a classe, e vou chamar de cliente Bean. O que é o Bean? Pessoal, todas as informações trafegadas no JSF, elas funcionam a partir de string. E toda ligação que eu vou fazer do meu formulário, ele precisa ser ligado a um Bean. O Bean é um recurso do JSF, o formulário precisa se conectar ao Bean. Ele precisa ter uma classe Bean para funcionar. Eu não preciso de um Bean para cada formulário, não, mas eu preciso de um Bean para cada entidade. Qual entidade, por exemplo? Cliente, produto, vendas, fornecedores. Para cada um deles, eu preciso de um Bean. Todas as informações são passadas via string, então todas as chamadas e redirecionamentos do JSF são feitas a partir de o retorno de uma string. E toda a invocação de uma ação do JSF funciona a partir de uma string. Então, o que eu preciso ter no meu Bean? Eu preciso ter no meu Bean informações para ele se conectar ao Bean e aí o Bean fazer alguma coisa. Como eu já tenho um VO desenvolvido, eu vou fazer o seguinte. Eu vou herdar aqui de cliente VO. Porque eu preciso ter o quê? Todos os atributos gets e sets do VO no meu Bean. Aí depois, o que eu preciso? Dizer que isso aqui é um manage Bean. Então eu vou colocar @manage Bean. E vou colocar o nome desse Bean. Por exemplo, veja bem o nome dele. CliBean. Certo? Fiz isso. Eu acabo de dizer que eu criei um CliBean. O que eu preciso fazer, pessoal? Fazer esse formulário cadastrar no banco. O banco não tem ainda. Não tem problema. Não é esse o ponto. Eu preciso ligar
esse formulário é o meu bin. Um formulário no JSF fica ligado a um bin. Então, o que eu vou fazer? Um método que retorna uma string. Toda a chamada ao JSF tem que ter um retorno de uma string. Esse é o ideal. E eu vou chamar aqui de addUser. Olha o detalhe. Por enquanto, pessoal, a única coisa que esse cara vai fazer, no caso, o que ele deve fazer, é, primeiro, chamar o DAO. Instancio o DAO aqui. E chamo o DAO.insert. Só que aí eu preciso saber o que eu vou inserir. O que eu vou inserir é os dados do VO. O VO está aqui herdando. Então, olha o que eu posso fazer antes. Eu vou instanciar um cliente VO. Não, eu já tenho aqui o VO, que é a própria classe, é o this. Ó. Olha que bacana. E aí aqui eu já vou fazer aquele try. Vamos aqui botar um cat exception mesmo, para pegar todas as exceções. Olha que bacana, o addUser. Dá um insert em this. O que é o this? É o meu cliente bin que deixa de ser, que é um cliente VO. Isso aqui, pessoal, como eu herdei, tudo isso aqui, em tese, passou a ficar dentro do bin. Entenda-se isso. Olha o que eu tenho. Nome, e-mail, idade. Aqui está meu bin. Depois que ele inserir, ele tem que retornar uma string. Então, olha só. String, retorno, recebe erro.xhtml. Veja bem. Lá, depois do try, return, retorno. Que por enquanto vai ser, erro. Se o meu DAO no método insert conseguiu inserir, porque notem que o insert retorna um boolean, se ele conseguiu, retorno passa a se chamar sucesso. Olha o que eu fiz, pessoal. Eu simplesmente criei uma classe bin, que era de VO, para centralizar no bin o quê? Os métodos que o JSF vai estar chamando. Esses métodos vão ser chamados pelo formulário JSF. Ele liga o VO e internamente chama o DAO para inserir um registro. Mas como é que ele vai saber qual é os valores do VO? Apesar de eu ter ligado o DAO aqui ao método insert, qual é o ID, qual é o nome, qual é o e-mail, qual é a idade? Em que momento que eu estou ligando esse formulário? Eu ainda não liguei. Mas observem, pessoal, que eu tenho os campos, os atributos ID, nome, e-mail e idade. E tenho os gets e os sets. O JSF entende perfeitamente essa arquitetura de getters e setters. Ele perfeitamente entende isso. Sendo assim, eu tenho criado o meu bin, só que eu ainda não registrei esse bin. Mas, como eu estou utilizando os famosos annotation do Java, isso aqui já é o registro do bin. Só que eu já estou registrando ele. É como eu mostrei no curso de Java EE, a utilização do Servlet 2.5 por 3.0. Olha o nome do bin, clibin. Aí eu vou vir aqui no campo, no formulário novo. Aqui no input text ID, olha o que eu vou botar no value. Value recebe sustenido, abre, fecha chaves, cli, bin. Deixa eu conferir o nome. Cli, bin é o nome dele. Ponto, nome. Olha o que eu estou dizendo. Que esse cara aqui, clibin, pertence a esse aqui, clibin. Como é que ele está pegando nome?
Só para a gente ter uma ideia. Por eu ter o VO, pegou o Clibin, automaticamente Clibin tem acesso ao ID, nome, e-mail e idade. Então é isso que eu vou fazer nos demais. Estou ligando, é como se estivesse conectando a uma variável do meu BIM. E-mail e idade. Certo? Criei aqui então, está pronto. Por que o cadastrar já vai funcionar? Não. Olha o que eu preciso fazer aqui no Command Button, no Action dele. Sabe para onde ele vai? Olha que bacana. Clibin.add user. Ele já sabe, clibin.add user, ele sabe que isso aqui é um método, porque ele vai procurar por um add user do tipo string. Então, quando eu clicar aqui, ele vai cair automaticamente dentro desse método e vai fazer todos esses procedimentos. Antes de dar o insert, no VO, que é o this que eu estou dando aqui, ele já vai automaticamente pegar todos os valores que eu estou digitando em nome, e-mail e idade e colocando dentro de cada um dos VOs. Aí depois o DAO já vai fazer isso automaticamente. Certo? Ele automaticamente liga. Só para a gente ter uma ideia, olha o que eu vou fazer. Lá no VO, eu vou deixar por padrão Rafael. E eu vou executar o formulário. Veja o que vai acontecer. Como ele realmente realizou a ligação, olha que apareceu por padrão Rafael. Por quê? Porque ele se ligou ao BIM, que herda de VO, e posteriormente vai chamar o DAO. Veja, esse recurso é muito bacana, pessoal. Quando eu entrei no formulário, pessoal, o que ele fez? Ele entrou no BIM, que consequentemente entrou no VO. Aí, para ele estar colocando lá no valor do campo Rafael, ele chamou o método getNome. Se eu não tiver um getNome, ele não vai entender que isso aqui é nome. Quando eu boto o nome aqui, ele não vai pegar daqui de private string nome, ele vai pegar do getNome. Quando eu chamar o método addUser para ele chamar o DAO e inserir o registro no banco, ele vai pegar o quê? Antes de dar um getNome, ele vai dar um setNome. Tudo porque eu botei aqui. Eu não tenho que controlar mais nada, eu não tenho que controlar post nem get, se foi o formulário ou não. Eu só crio os métodos e faço as respectivas ligações a ele. Uma forma bem simples de se trabalhar. A tua produtividade ela vai ser muito maior do que como a gente podia trabalhar antes usando formulários HTML, usando JSP e Servlet. Vou tirar aqui esse padrão. Perfeito. Está aqui. Olha o que vai acontecer, pessoal. Eu vou deixar, na verdade, aqui Rafael. Ele vai dar um erro, porque eu ainda não criei o banco. Mas, independente disso, observe-se o seguinte. Tem Rafael aqui. Eu botei outro texto, botei um e-mail, cliquei em cadastrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só tirar o action dele por enquanto, só para mostrar. Ó, eu vou enviar os dados. Enviei, tá ali. A partir do momento que eu entrar na página novamente, ele vai perder os dados. Tá? O que acontece, pessoal? O BIM ele tem uma coisa chamada de escopo, que são o arroba. Deixa eu pegar ele aqui. E aí vem o que eu quero. Ou é Session Scoped, ou é Request Scoped, ou é, deixa eu ver o outro cara aqui, eu tenho alguns tipos de scope, tem Request Scoped, como eu disse, o Session Scoped e um outro bem interessante, Application Scoped. O que acontece, pessoal?
Se eu utilizar request scoped, olha o que acontece. Eu já tenho um padrão de escopo? Tenho, já vou comentar sobre isso. Quando eu botar SS aqui e qualquer e-mail, clicar em cadastrar, ele mantém esse valor, certo? Porque isso aqui está no request. O que é o request? É aquela requisição. Ele enviou e pegou os dados. Agora, a partir do momento que eu entrar de novo na página, volta o valor default. Agora, se eu tivesse trabalhado com @sessionScoped, olha o que vai acontecer. Em vez dele salvar os dados do formulário no request, eu acessando a página de novo, continua assim. Eu posso abrir, eu posso sair dessa URL, aí chamar ela de novo, e olha que bacana, os dados vão continuar no formulário até a sessão terminar. Isso é uma coisa que a gente vai ver a real necessidade de quando utilizar um ou quando utilizar outro, conforme a gente for construindo o nosso formulário. Aí vai ficar mais simples de você entender. Mas só para facilitar, ele salva os dados do VO num escopo. Pode ser num escopo request, pode ser num escopo de sessão, pode ser num escopo de aplicação e assim por diante. Vamos deixar aqui sem nada, tá? Então, ele vai assumir o meu request scoped por padrão. Quando eu retiro, quando eu não especifico qual eu desejo, perfeito. Então, o que a gente pode observar? Que realmente ele liga seu VO, ele traz o VO de volta e assim por diante. Até aí, tranquilo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar agora Rafael de padrão. Agora, eu volto aqui no meu Action Add User. Veja que no bin, no Add User, quando ele entra no cat, vai gerar uma exceção aqui, tá? E quando eu chamo o Add User, ele tem que retornar uma string. Olha a restring, ou é erro ou é sucesso. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar uma página chamada erro.xhtml e vou só escrever o seguinte. Erro no sistema. E vou criar uma outra. Sucesso.xhtml. E aqui eu vou dizer sucesso. Olha o nome do arquivo, pessoal. Erro e sucesso. XHTML é a extensão do JSF que a gente está trabalhando. Olha o que acontece no retorno do Add User. Erro ou sucesso. Quando ele encontrar um arquivo chamado erro ou encontrar um arquivo sucesso, de acordo com o respectivo retorno que ele vai ter, ele automaticamente vai procurar por um desses arquivos. Um outro recurso bem interessante. Vamos fazer um teste aqui, ó. Então, ele vai invocar o formulário, vou cadastrar. Olha o que aconteceu. Erro.xhtml. Tá? Ele só deu um erro aqui porque faltou escrever certinho aqui. Porque se eu abrir com output text, tem que fechar com output text, né? Vamos chamar de novo. Olha que bacana. Erro no sistema. Por que deu erro no sistema? Porque o meu cliente bin, ele por padrão tem a string retorno erro. Como ele tentou inserir um registro, não conseguiu, ele não mudou o retorno para sucesso. Aí na hora de retornar lá, que ele retorna a variável retorno, vai retornar o padrão, que é erro. Por que deu erro? Não conseguiu inserir. Por quê? Provavelmente porque a gente não tem nosso banco de dados ainda. Então, o bacana do teu bin, pessoal, é mandar ele retornar string, porque depois você vai tratar essas strings, como eu estou fazendo aqui, e ele vai cair numa respectiva XHTML de acordo com o erro. Certo? Vamos fazer o seguinte, para dar sequência
Tá? Essa é a ideia toda. Espero que vocês estejam gostando e entendendo nossos exemplos. Eu vou estar criando o banco MySQL com a tabela de clientes, né? No banco JSF Curso, certo? E como então a gente já viu em outros cursos também como criar bancos de dados, a gente não vai estar mostrando esse processo para não ocupar parte da vídeo. Basicamente, crie um banco no MySQL chamado JSF Curso e crie uma tabela de acordo com esse comando SQL, onde você vai criar um campo ID do tipo inteiro autoincremento, aquela coisa que você já deve conhecer, campo nome do tipo varchar, e-mail do tipo varchar e idade do tipo inteiro. Simples e objetivo a nossa tabela em nosso banco. Criou, pessoal? Beleza, agora ele vai ter que conectar e vai ter que seguir essas ordens. Você vendo o VO, você já tem uma ideia também de como vai ser seu banco. Vai ter que ter um campo ID, um campo nome, um campo e-mail e um campo idade. Tá? Vou testar novamente. Vou preencher aqui alguns dados. Clicar em cadastrar. Ó, chamou o erro no sistema. Aí eu criei o banco de dados. Vou clicar em cadastrar de novo. Sucesso. Ok, pessoal? Então, seria basicamente isso. A gente vai dar sequência na próxima aula, explanando ainda mais um pouco a utilização do formulário. Um grande abraço a todos e até a próxima.